Últimas notícias do São Paulo, bora fazer um apanhado de mercado da bola, trazendo algumas informações apuradas exclusivas, falar sobre a troca entre Flamengo e São Paulo por Marcos Otoni e Alan. Não é invenção, não é loucura, e a gente vai explicar alguns detalhes. Aliás, loucura pode ser, mas real ele é. Detalhes sobre a saída do Eric. Ibali também saiu e sondagens pelo lateral direito Mike. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal, ter o conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores e muita informação exclusiva somente para os membros do canal. Tem dois planos, o plano Libertadores 2005 e também o plano Mundial 2005. O segundo plano tem mais benefícios. Fechou? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube, trazer a primeira informação do vídeo de hoje. O Juventude avançou na contratação do volante Ibali, que ainda pertence ao São Paulo e tem contrato com o tricolor paulista até dezembro de 2027. Uma informação que foi dada primeiro pelo Bruno Muck. A gente foi atrás para não confirmar a informação, não duvidando do colega, mas para a gente também trazer a nossa apuração, para a gente entender mais bastidores e até do motivo dele não ser utilizado. Já que o São Paulo está contratando tanto volante, por que não dar uma chance ao Ibali? Então o Juventude está avançado nessa negociação. A tendência é nos próximos dias o Juventude já anunciar aí a contratação do jogador por empréstimo até ao fim da Série B. O Juventude arcará com 100% dos salários do jogador, tá? E aí eu fui conversar com algumas pessoas do São Paulo para entender de fato o motivo disso tudo rolar. Por que o Ibali não ter oportunidades? Porque na visão ainda do Departamento de Futebol do São Paulo, o Ibali precisa de uma rodagem de Série B para voltar, quem sabe, no início de 2027, aí já com uma rodagem interessante. Na avaliação desde a base, o Ibali ele foi diagnosticado com um jogador com muito talento, mas com muitas deficiências básicas ainda para os padrões do futebol brasileiro. Ele chegou, foi garimpado lá pelo São Paulo na África e tudo, então o futebol onde ele estava não era um dos mais competitivos na avaliação do Departamento de Futebol do São Paulo. Então a ideia foi, ele jogou no nosso sub-20, se adaptou à base, a gente viu que tem talento, mas desde a base a gente viu que ele precisava ainda de uma cancha para virar atleta profissional do São Paulo. A gente emprestou para a Inter de Limeira, onde ele teve uma rodagem importante e também no Campeonato Paulista. Aí ele evoluiu, ele saiu de uma equipe de Série D para ir para uma equipe de Série C no Retrô, onde ele também teve destaque, onde ele também acabou conseguindo ter uma rodagem interessante na Série C. E aí a avaliação de São Paulo é que agora ele podendo ir para o Juventude, jogar uma Série B, um campeonato mais competitivo, ele possa voltar em janeiro do ano que vem, quem sabe, do ano que vem não, né? Não viramos ainda, em 2027, já mais pronto para a equipe profissional. Até as pessoas com que eu conversei falaram até uma delas, na verdade, provocou, falou, pô, vocês, e aí ele me incluiu, falam tanto de falta de projeto, né, de evolução para os jogadores da base, a gente está fazendo isso com o Ibali. Então é a visão das pessoas ali de dentro do clube referente a essa situação aí do Ibali. Lógico que também ele pode acabar valorizando na Série B e pode vir alguma proposta de fato oficial para uma venda e tudo, mas é um jogador que internamente é visto com muito talento, mas que ainda precisava ter uma evolução gradativa para, quem sabe, poder atuar profissionalmente pela primeira vez com a camisa do São Paulo. Você gosta do Ibali? Você acha que ele poderia ficar no São Paulo um pouquinho para ver se poderia dar rodagem, minutagem, pudesse corresponder? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista, o lateral direito Mike tem sondagens do futebol europeu, tá? Nos últimos dias, semanas, algumas equipes do futebol português, ucraniano, italiano, fizeram consultas para entender melhor a situação do lateral direito do São Paulo. Obviamente, o São Paulo é de praxe. O São Paulo não descarta uma negociação mediante a bons valores. Isso é a alegação do São Paulo. Se vier com bons valores, o que bons valores pode ser uma coisa para mim, mas outra coisa para eles. Se vier uma proposta com bons valores, o São Paulo não descarta ainda uma negociação já em janeiro. Mas, pelo que eu pude entender das conversas que tive, a ideia mesmo é segurar o Mike mais um pouquinho até a janela do meio do ano, que é a janela mais forte no futebol europeu lá no meio do ano. Então ali pós-Copa do Mundo,
os times europeus começam a investir mais, né, fazem maiores investimentos, porque é o início da temporada deles lá, então aí a expectativa é de segurar um pouquinho, porque até não só em termos de valores, mas também em termos de projeto, né? Às vezes um clube menor que quer ali o Mike agora, mas no meio do ano possa ser que algo melhor apareça em termos de projeto de carreira, de projeção de equipes maiores. Então ainda não deve acontecer nesta janela de transferências, pelo menos em um primeiro momento, tá? Até tentei conversar com algumas pessoas para entender do lado do São Paulo qual que seria um valor aceitável ali por eles, mas me evitaram colocar uma chancela ali de preço, até porque isso poderia ser um recado para o mercado já ofereceria menos, então o São Paulo está tentando aí segurar um pouquinho essa questão de colocar o valor no Mike para entender de fato. Outro ponto importante, o Mike também tá feliz, tá? O Mike não vai forçar a saída, nem nada do tipo. Por ele tá legal, tá adaptado ao profissional. Inicialmente ele começa como titular, né? Já que saiu o Mailton. O Cedric tá aí, mas ele que termina a temporada como titular com o Crespo, então ele, em tese, na partida contra o Mirassol, todo mundo à disposição, a expectativa é do Mike ser o jogador titular contra o Mirassol, então ele realmente, neste primeiro momento, ainda não houve um pedido do Mike para ser negociado, do staff do Mike, muito pelo contrário, tá? Não há pressa, inclusive, para essa negociação com o futebol europeu, que fatalmente pode acontecer num futuro não muito distante, mas não querem, pelo menos neste momento, acelerar todas essas situações. Beleza? O que você acha dessa situação do Mike? Quero saber aqui a sua opinião aí nos comentários. Acho que o São Paulo deveria segurar um pouquinho. A gente sabe que o São Paulo precisa vender, né? Mas acho que daria para segurar mais um pouquinho ali o Mike. Acho que a gente precisa de lateral direito jovem, com saúde, e tem nas nossas categorias de base. Fechou? Antes da gente trazer as informações do vídeo, aqui embaixo na descrição tem dois links, tá? Tem o link da Mandaká para você realizar o pedido das suas marmitas, R$40 de desconto. Você usa o cupom Alexander. Minhas marmitas estão lá no meu freezer, guardadinhas para quando eu voltar. Ó, meter marcha nas minhas marmitas. Não pude trazer porque, pô, viagem de... Foi quantas horas? Foram 9 horas de viagem. Não dá para trazer um cooler. Vocês sabem como que é a esposa. A minha esposa, eu vim com uma mala só. Minha esposa veio com uma mala grande e uma mala pequena, além da mochila. Então, não tinha condições de eu trazer ainda as minhas marmitas, mas fazem falta. Aqui tem micro-ondas, eu poderia ter usado, mas fazem falta, minha querida Mandaká, e ainda não entrega para o Brasil inteiro, então poderia até realizar o pedido. Mas eu gosto da Mandaká, super recomendo, estar no meu dia a dia. E o link também da Wallplay para você assinar, e o HBO Max e outros streams para você acompanhar tudo somente em um aplicativo só, que é o Wallplay com um precinho camarada. Bora trazer mais duas informações do vídeo de hoje. São Paulo definiu a venda do Eric e a gente vai trazer todos os detalhes. O São Paulo fez uma nota e uma publicação no seu site trazendo todos os detalhes. E aí eu sei que há até uma interpretação dúbia do que foi escrito pelo São Paulo. E aí conversei com as pessoas do clube, tá? Não fui no Vitória nesse caso, fui nas pessoas do clube que me afirmaram que é um valor a mais, que tem a venda do Eric, e acertaram paralelamente outra questão. Não é uma questão que se junta. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Vou trazer aqui a nota do São Paulo e vou explicando um pouquinho para vocês. O São Paulo fechou a venda do Eric com o Vitória por 7 milhões de reais. Esse valor de 7 milhões de reais é referente a 50% dos direitos do Eric. O São Paulo tinha 70, fica com 20, visando uma venda futura, e os outros 50 pertencem ao próprio Eric, tá? Desse montante dos 7 milhões, o São Paulo vai receber 6 milhões e 300 mil. Isso porque os outros 700 mil serão pagos ao atleta, porque o São Paulo ainda tinha alguns débitos aí de premiação, direitos de imagem, para pagar o Eric, então o Vitória assume aí todos esses valores, tá? Vai ser pago diretamente. Então o São Paulo era quem devia, agora quem vai dever é o Vitória que se cuide por lá, tá? Além disso, tá? Além disso. Então era uma coisa que na negociação incomodou o São Paulo, a gente falou aqui, o Vitória não tinha o débito com o São Paulo de 9 milhões, não era esse o valor, era um valor bem menor referente à situação do Wellington Rato e também aquele pagamento da multa de 1 milhão e também do empréstimo, tinha alguns débitos. E quando o São Paulo conversa com o Vitória, o São Paulo falou, beleza, a gente negocia o Eric, mas a gente também precisa entender aqui essas negociações aqui, porque não dá também para você ficar me devendo a gente fechar um novo acordo. Vamos acertar o Eric e vamos acertar todos esses débitos. E aí
o São Paulo, além, tá? Esses valores que eu vou contar não descontam desses 6,3 milhões que o São Paulo vai receber. Não, é um valor diferente e a mais nesse montante. O São Paulo recebeu, tá? De acordo com o que eu sei, acertou o pagamento. Eles pagaram o R$ 1 milhão pela multa da escalação do atleta na última rodada do Campeonato Brasileiro e pagaram também os 200 mil que são referentes àquele empréstimo que o Vitória fez antes de adquirir em definitivo no meio do ano. O Vitória tinha que pagar 1 milhão, tinha pagado, quitado 800 mil e aí pagou os 200 mil que faltavam. Além disso, tinha um débito referente ao Wellington Rato, que era um valor de R$ 1 milhão e 600 mil, que foi um valor que faltava ali do Vitória pagar pelo Wellington Rato. Do que eu consegui de informação com o pessoal do São Paulo, esse valor foi quitado, tá? Então todos esses valores, do 1 milhão pela utilização, os 200 mil pelo empréstimo e esse valor do Wellington Rato, foi quitado, tá? E aí o São Paulo recebe esse valor já, e aí postergou o primeiro pagamento, porque esse valor de 6,3 milhões de reais, o São Paulo parcelou com Vitória em 10 parcelas. E a primeira parcela será paga no dia 30 de março de 2026. Então o São Paulo fala, ó, vamos fazer o seguinte, beleza, vamos negociar aqui. Esses valores que você tem pendentes, você me paga à vista, e aí a gente posterga aí o primeiro pagamento do Eric, a primeira parcela lá para março. Então foi mais ou menos esse acordo, essa roupagem, que foi a negociação entre São Paulo e Vitória. Você gostou do negócio? Você conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Quero saber aí de vocês nos comentários que a gente esclarece para vocês, tá? E essa troca entre São Paulo e Flamengo por Marcos Antônio e por Alan. Bora trazer vários detalhes, eu vou tentar ser o mais didático possível, porque é um negócio que é complexo, que ainda não há de fato uma negociação vigente, são ideias, são conversas ainda, não foi algo colocado no papel, tá? Vamos lá. A gente trouxe mais cedo, com exclusividade, tá? Em parceria com o Paparazzo Rubro-Negro e com o Flazoeiro, de que o Flamengo estava estudando a possibilidade de avançar no Marcos Antônio mediante a colocar o volante Alan no negócio. Né? Então vamos trazer toda a linha cronológica. Há 2 semanas a gente falou da sondagem do São Paulo pelo Alan, mas naquela época era só uma sondagem. Aí veio o Vene Casagrande, acho que foi ontem, né? Trazendo a informação de que o São Paulo estava conversando com o Alan, mas tinha emperrado por conta da renovação do Felipe Luiz. Beleza? Aí também o Paparazzo Rubro-Negro tinha falado sobre o interesse do Flamengo. A gente tinha conversado com o staff naquela época e ainda não tinha algo concreto, tá? Mas hoje o cenário já mudou. Por quê? Hoje aconteceu a renovação de contrato do Felipe Luiz. Do que eu tenho de informação, que eu conversei com os colegas, o Felipe Luiz acertou no final da noite de ontem. E aí, depois que o Flamengo já teve o acerto, já começou a correr para o planejamento da próxima temporada. Então, algumas coisas que estavam pendentes ali, o Flamengo já começou a trabalhar, e nisso, a negociação do Alan e também do Marcos Antônio. Então, Flamengo, vamos lá, por partes. O Alan já topou jogar no São Paulo, tá? E o São Paulo tem o interesse, até do que eu conversei com uma pessoa do São Paulo, eles querem fechar essa negociação no máximo até a virada do ano, tá? Então no máximo ali no dia 1 eles querem já fechar essa negociação. Eles ainda afirmam que não chegou nada oficial para o Marcos Antônio. Eles sabem do interesse, eles sabem de tudo, mas que ainda oficialmente não chegou essa proposta para o Marcos Antônio, beleza? Então São Paulo envia a proposta por empréstimo com opção, que pode virar a obrigação de comprar o Alan, e aí o Flamengo, o que o Flamengo faz? Ó, beleza, você quer o Alan? Aí o Flamengo está estudando a viabilidade, qual que será a proposta enviada. O Flamengo enviará uma proposta pelo Marcos Antônio, e essa proposta incluirá o Alan. O Flamengo só está estudando como essa contraproposta será feita. Quais os valores que eles vão oferecer, os valores que eles vão oferecer para o atleta, se eles vão colocar o Alan em definitivo ou não, se eles vão colocar até um outro jogador ali no meio dessas negociações, até do que eu ouvi, eles estudam a possibilidade de um outro jogador até por uma sessão de empréstimo, mas não seria nenhum dos jogadores badalados, tá? Então, o Flamengo está estudando como é que vai enviar essa proposta. Isso a gente trouxe tudo com exclusividade, aí depois a ESPN trouxe a apuração deles também. Então aí o Flamengo está estudando como que vai incluir essa negociação. A ideia inicial é, vamos oferecer um dinheiro, e aí é isso que o Flamengo está pensando, qual que é o valor que vai oferecer ao São Paulo, pelo Marcos Antônio, e ainda colocar o Alan nesse bolo em definitivo. Então, ó, te dou um valor X,
o Alan e você me dá o Marcos Antônio. O São Paulo pode topar ou não essa negociação, faz parte. E até pode acontecer uma retaliação, já que você não quer negociar o Marcos Antônio, eu não vou negociar mais o Alan com você. Isso pode acontecer, a gente sabe como é mercado. Mas a ideia do São Paulo é só fechar com o Alan. E a ideia do Flamengo é, beleza, toma o Alan, mas vamos conversar por valores também com o Marcos Antônio. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Hoje a questão já mudou. Ontem, anteontem, as pessoas falavam que sabiam de sondagem e tudo, mas que não tinha chegado nada oficial. A coisa já está começando a esquentar. A proposta já foi enviada ao Alan e ao Flamengo pelo Alan, e aí o Flamengo está estudando uma contraproposta para incluir o Marcos Antônio. O José Boto é apaixonado pelo Marcos Antônio. O Boto trabalhou com o Marcos Antônio no Shakhtar e foi ele que foi o responsável por levá-lo ao PAOK. O José Boto estava no PAOK da Grécia quando o Marcos Antônio foi para lá. Então ele adora o Marcos Antônio, ele quer levar o jogador para lá. E o Felipe Luiz também entende que o jogador pode ser útil ao Flamengo. Eu ainda não sei ali se é um desejo do Marcos Antônio de fazer negócio. Eu suspeito que sim, né? Eu suspeito que sim por conta do projeto. Apesar dele ser São Paulino e tudo, o cara é profissional. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato se esse negócio pode ou não acontecer. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Beleza? Chegamos à marca de 15 mil inscritos, muito obrigado por isso. E vamos agora à marca para 20 mil inscritos. Fechou? Um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida, crítica construtiva, só mandar aí nos comentários. Eu tô em viagem, eu posso estar um pouco ausente nos comentários, mas vira e mexe eu dou uma olhada. E aí eu posso dar uma comentada. Vocês sabem, né? Final de ano, viagem, a patroa não quer muito que eu fico celerepe aí no celular. Então a gente vai tomar banho, tô sem nada pra fazer, já tô pronto. Vou ali, né? Olho os comentários e tudo. Mas enfim, é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.